Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Misael. Irmãos, nesta noite iremos abordar o tema baseado no texto de Lucas, capítulo 18, o verso 35. Amém? O tema dessa mensagem nesta noite é: o que queres que eu te faça? O texto desta pregação é Lucas 18, 35, 43. E o texto diz assim, amém? Então, Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. Trouxessem quem? O cego Bartimeu. Mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. O objetivo desta mensagem: ensinar que Jesus está sempre disposto a nos ouvir e atender os nossos clamores, e que ao pedirmos com fé, podemos alcançar transformação que necessitamos. A introdução. Você já conhece a história. Jesus cura um cego chamado Bartimeu. Quantas pregações, quantas histórias, quantas mensagens já ouvimos sobre o cego de Jericó? Na verdade, Bartimeu não é o seu nome. Bartimeu significa filho de Timeu. Filho, e Timeu era seu pai. Este relato nos mostra um homem cego em sua aflição, clama a Jesus e recebe um milagre. Jesus, ao se aproximar, ouve o clamor de Bartimeu e, em vez de simplesmente atender, pergunta-lhe: o que queres que eu te faça? A pergunta de Jesus não é uma dúvida sobre o que Bartimeu precisa, mas uma oportunidade para que ele expresse a sua fé. Hoje, o Senhor também nos faz essa mesma pergunta: o que queres que eu te faça? Vamos aprender algumas lições nesta pregação sobre o cego de Jericó para a nossa reflexão. Primeiro, o clamor de Bartimeu demonstra a necessidade de reconhecer a presença de Jesus. Bartimeu sabia que Jesus estava passando. O cego não podia ver fisicamente, mas tinha ouvido falar sobre Jesus e do seu poder. Quando ele ouviu que Jesus estava se aproximando, não perdeu a oportunidade de clamar. Precisamos reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas e não deixar passar as oportunidades de buscá-lo. Bartimeu reconheceu Jesus como filho de Davi. Ele não chamou Jesus apenas de Nazareno, mas usou o título messiânico, qual? Filho de Davi. Bartimeu estava expressando sua fé no poder de Jesus como o Messias prometido. Ao reconhecermos quem é Jesus, a nossa fé se torna mais firme e a nossa busca por ele mais intensa. Muitas pessoas nas Escrituras clamaram a Jesus de uma forma desesperada, reconhecendo sua autoridade. Mateus capítulo 15, verso 22, nos diz sobre a mulher cananeia. Quando reconhecemos a presença de Jesus, nossa fé se fortalece para clamar a Ele independentemente das circunstâncias. Outra lição que aprendemos, a segunda lição: Bartimeu perseverou diante das oposições.
A multidão tentou silenciá-lo. Ele e os que, o texto diz, no verso 39, e os que iam passando repreenderam-no para que se calasse. Tentaram impedir Bartimeu de clamar a Jesus. Muitas vezes o mundo tenta nos calar quando buscamos uma mudança verdadeira em nossas vidas. Porém, Bartimeu não se deixou intimidar e chamou ainda mais. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A perseverança de Bartimeu foi recompensada. Jesus parou e ouviu o clamor daquele homem. Quando perseveramos em fé, mesmo diante das adversidades, podemos ter certeza de que Deus nos ouvirá. A perseverança em buscar a presença de Jesus é a chave para a nossa transformação e resposta de Deus. O cego Bartimeu, não se intimidou com as críticas, assim como a mulher de fluxo de sangue. Também foi perseverante em sua busca por Jesus. Está registrado no livro de Lucas, capítulo 8, do verso 43 ao 48. Não devemos, meus irmãos, desistir, mesmo quando os outros tentam nos desanimar, desmotivar. Deus honra aqueles que perseveram. Primeiro, Bartimeu reconheceu quem era Jesus. Segundo, ele perseverou. E agora? Agora, irmãos, nós vamos para o terceiro tópico, a pergunta de Jesus. O que queres que eu te faça? Jesus nos convida a expressar nossos desejos e necessidades. Jesus sabia a necessidade de Bartimeu, mas perguntou-lhe para que ele pudesse declarar o seu desejo de ser curado. A pergunta de Jesus nos mostra que ele quer ouvir nossa voz, que é importante expressarmos nossa necessidade diante dele. Ele quer ouvir a nossa voz porque é importante que eu e você nos expressamos nossas necessidades diante de Deus. Não significa que ele não sabe que nós passamos, mas ele quer que eu e você nos expressamos. Amém? Glória a Deus. Quando nós abrimos para Deus, ele responde conforme a nossa fé e necessidade. Amém? A resposta de Bartimeu revela a sua fé. Bartimeu logo respondeu: Senhor, que eu veja. Olha, e ele tinha fé suficiente, para crer que Jesus podia curá-lo. Amém? Ele tem que ter fé. A fé é um dos elementos mais importantes para alcançar o milagre. Jesus responde à fé, não apenas ao pedido. Ele responde à fé, não apenas o que eu e você pedimos. Pedir, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. A forma como respondemos essa pergunta pode determinar nossa experiência com Jesus. Em outros relatos bíblicos, Jesus perguntou o que as pessoas queriam de forma semelhante, e a fé delas era o que determinava a resposta de Jesus. Em João 6, verso 6, o homem do tanque de Betesda. Amém? Glória a Deus. Saiba o que você quer. Peça com fé. Jesus quer te ouvir hoje. Abra o seu coração e expresse as suas palavras sinceras, pois ele te pergunta:
o que queres que eu te faça? Mais ainda, temos mais uma lição para aprender nessa mensagem, amém? A transformação que vem de Jesus é completa e nos leva a seguir a Deus. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. O verso 42 do capítulo 18 de Lucas, amém? A cura de Bartimeu foi instantânea e completa. Jesus não apenas restaurou a visão física de Bartimeu, mas também restaurou espiritualmente, fazendo com que ele seguisse a Jesus. O milagre de Deus sempre resulta em transformação e ação. Quando somos tocados por Jesus, nossa vida se transforma de forma completa, amém? Glória a Deus por isso, aleluia. Não apenas recebemos o que pedimos, mas recebemos o chamado de seguir e glorificar a Deus. O testemunho de Bartimeu levou outros a louvar a Deus. Quando Bartimeu foi curado, ele glorificou a Deus. E muitos outros viram isso e deram louvores a Deus. A transformação pessoal se torna um testemunho que leva outros a glorificar a Deus e crer no seu poder. A cura de Bartimeu não foi apenas para ele, mas para a glória de Deus e o fortalecimento da fé dos outros. Quando Jesus nos transforma, nossa resposta deve ser seguir a Ele e dar a Ele toda a glória. Nossa transformação é um testemunho para o mundo. Amém, irmãos? Estou na conclusão dessa mensagem. A conclusão dessa pregação é o seguinte, irmãos. Glória a Deus. Jesus está sempre disponível para ouvir nossos clamores. Não importa quão grandes sejam nossas dificuldades. 2. Quando enfrentarmos obstáculos, devemos perseverar e crer que Deus nos ouve. E Ele responde de acordo com a nossa fé. Jesus está fazendo essa pergunta para você hoje. O que queres que eu te faça? Amém? Fique com esta palavra. Que Deus os abençoe. Jesus está perguntando, o que queres que eu te faça? Amém, irmãos? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Não esqueça de dar o like, de compartilhar esse vídeo, de ativar o sininho da notificação, para que o YouTube compreenda que esse vídeo seja relevante e que mais vidas sejam tocadas. Amém? Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém?